Os pousos na Lua teriam sido impossíveis de falsificar, um especialista em filmes explica o porquê. 20 de julho, 2019. Hoje, 20 de julho, faz 50 anos que o homem andou pela primeira vez, pelo menos oficialmente, na superfície lunar. Muita gente ainda duvida, mas aqui estão fatos levantados por Owen de Berry, da Universidade de Hertfordshire, que ajudam a confirmar a façanha. Os pousos na Lua teriam sido impossíveis de falsificar, um especialista em filmes explica. Já se passaram meio século desde o magnífico pouso na Lua da Apollo 11, mas muitas pessoas ainda não acreditam que isso realmente aconteceu. As teorias de conspiração sobre o evento, que datam da década de 1970, são, de fato, mais populares do que nunca. Uma teoria comum é que o diretor de cinema Stanley Kubrick ajudou a NASA a falsificar as imagens históricas de seus 6 pousos bem-sucedidos na Lua. Mas seria realmente possível fazer isso com a tecnologia disponível na época? Não sou especialista em viagens espaciais, engenheiro ou cientista. Sou cineasta e palestrante em pós-produção de filmes e, embora não possa dizer como pousamos na Lua em 1969, posso dizer com alguma certeza que as imagens seriam impossíveis de falsificar. Aqui estão algumas das crenças e perguntas mais comuns, e por que elas são fáceis de desbancar. Os pousos na Lua foram filmados em um estúdio de TV. Há 2 maneiras diferentes de capturar imagens em movimento. Uma é o filme, tiras reais de material fotográfico nas quais uma série de imagens é exposta. Outra é o vídeo, que é um método eletrônico de gravação em vários meios, como a movimentação de fita magnética. Com o vídeo, você também pode transmitir para um receptor de televisão. Um filme cinematográfico padrão grava imagens a 24 quadros por segundo, enquanto a transmissão de TV geralmente é de 25 ou 30 quadros, dependendo de onde você estiver no mundo. Se concordarmos com a ideia de que os pousos na Lua foram gravados em um estúdio de TV, então esperamos que eles sejam vídeo de 30 quadros por segundo, que era o padrão de televisão na época. No entanto, sabemos que o vídeo do primeiro pouso na Lua foi gravado a 10 quadros por segundo em SSTV, televisão Slovscan, com uma câmera especial. Eles usaram a câmera especial Apollo em um estúdio e depois reduziram a velocidade da imagem para dar a impressão de que havia menos gravidade. Algumas pessoas podem argumentar que, quando você olha para pessoas que se movem em câmera lenta, elas parecem estar em um ambiente de baixa gravidade. Retardar o filme requer mais quadros do que o normal, então você começa com uma câmera capaz de capturar mais quadros em um segundo do que em uma normal. Isso é chamado de overcranking. Quando isso é reproduzido na taxa de quadros normal, essa gravação é reproduzida por mais tempo. Se você não consegue girar a câmera em excesso, mas grava em uma taxa de quadros normal, pode diminuir artificialmente a metragem, mas precisa armazenar os quadros e gerar novos quadros extras para desacelerá-los. Os pousos na Lua teriam sido impossíveis de falsificar, um especialista em filmes explica o porquê. Uma câmara de televisão lunar da Apollo, montada na lateral do módulo lunar Apollo 11, quando transmitiu um pequeno passo de Armstrong. NASA. Na época da transmissão, os gravadores de discos magnéticos capazes de armazenar filmagens em câmera lenta só podiam capturar 30 segundos no total, para uma reprodução de 90 segundos de vídeo em câmera lenta. Para capturar 143 minutos em câmera lenta, você precisa gravar e armazenar 47 minutos de ação ao vivo, o que simplesmente não é possível. Eles poderiam ter um gravador de armazenamento avançado para criar imagens em câmera lenta. Todo mundo sabe que a NASA recebe a tecnologia antes do público. Bem, talvez eles tivessem um gravador de armazenamento extra secreto, mas um quase 3.000 vezes mais avançado. Duvidoso. Eles filmaram em filme e diminuíram a velocidade do filme. Você pode ter quantos filmes quiser fazendo isso. Então eles converteram o filme para ser exibido na TV. Isso é, finalmente, um pouco de lógica. Mas filmar em filme exigiria milhares de metros de filme. O rolo típico de filme de 35 mm, a 24 quadros por segundo, dura 11 minutos e tem 300 metros de comprimento.
Se aplicarmos isso a um filme de 12 quadros por segundo, ou mais próximo de 10 que conseguiremos com um filme padrão, rodando por 143 minutos, esse é o tempo de duração da filmagem da Apollo 11, precisaríamos de 6 rolos e meio. Estes então precisariam ser emendados uns aos outros. As junções de emenda, transferência de negativos e impressão, e potencialmente grãos, partículas de poeira, cabelos ou arranhões, instantaneamente revelariam o jogo. Não há nenhum desses artefatos presentes, o que significa que não foi filmado em filme. Quando você leva em conta que os pousos subsequentes da Apollo foram feitos a 30 quadros por segundo, então fingir seria 3 vezes mais difícil. Então a missão Apollo 11 teria sido a mais fácil. Mas a bandeira está balançando ao vento e não há vento na Lua. O vento é claramente de um ventilador dentro do estúdio. Ou foi filmado no deserto, não foi. Depois que a bandeira é solta, ela se acomoda suavemente e depois não se move de forma alguma na filmagem restante. Além disso, quanto vento há dentro de um estúdio de TV? Há vento no deserto, eu vou aceitar isso. Mas em julho, o deserto também é muito quente e normalmente você pode ver ondas de calor presentes em imagens gravadas em lugares quentes. Não há ondas de calor na filmagem da Lua, por isso não foi filmado no deserto. E a bandeira também não está se movendo de qualquer maneira. A iluminação na filmagem claramente vem de um holofote. As sombras parecem estranhas, sim, é um holofote a 147 milhões de quilômetros de distância. É chamado de Sol. Olhe para as sombras na filmagem. Se a fonte de luz fosse um holofote próximo, as sombras se originariam de um ponto central. Mas como a fonte está tão distante, as sombras são paralelas na maioria dos lugares, em vez de divergirem de um único ponto. Dito isto, o Sol não é a única fonte de iluminação, a luz também é refletida do solo. Isso pode fazer com que algumas sombras não apareçam paralelas. Isso também significa que podemos ver objetos que estão na sombra. Os pousos na Lua teriam sido impossíveis de falsificar, um especialista em filmes explica o porquê do Stanley Kubrick. Instituto Maria Auxiliadora Neuquén/Flickr. Bem, todos nós sabemos que Stanley Kubrick filmou isso. Stanley Kubrick poderia ter sido solicitado a falsificar os pousos lunares. Mas como ele era tão perfeccionista, ele teria insistido em filmar no local. E está bem documentado que ele não gostava de voar, então isso já está respondido. Próximo. É possível recriar dinossauros de mosquitos como eles fizeram no Jurassic Park, mas o governo está mantendo isso em segredo. Eu desisto.